Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo Barbosa e como nós definimos através de um chat, né? Vamos falar um pouco sobre viver abaixo ou acima da média, né? Seja bem-vinda, Tamara. Eu quero convidar vocês a partilharem esse vídeo, convidarem seus amigos para assistir, as pessoas que estão à sua volta, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Muitas pessoas, né, buscam, inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, buscam um meio, né, de ter sucesso, de crescer, de avançar, mas não conseguem, né? Infelizmente, muitas pessoas vivem abaixo da média. Eu queria que você imaginasse uma linha imaginária, tá? Essa é a média. Alguns estudiosos chamam de linha da vida. Algumas pessoas vivem abaixo dessa linha e outras pessoas vivem acima dessa linha. E eu queria que você imaginasse essa linha. E a maior parte das pessoas que buscam o sucesso, elas não conseguem alcançar porque elas não conseguem passar dessa média. E a visão de sucesso pode variar muito de uma pessoa para outra. O sucesso só vem quando o nosso comportamento muda, quando a nossa mentalidade muda, quando o mindset muda. É a sua maneira, a sua formatação mental, né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu conheço muita coisa, eu tenho muito conhecimento, leio muitos livros. Só que saber muito sobre algo não significa que você vai ter sucesso, né? É a ação que você coloca em cima desse conhecimento é que determina o quanto a sua vida será uma vida de sucesso. Não é o quanto você conhece, é a sua ação que vai determinar. E eu queria falar um pouco sobre esses comportamentos, né, das pessoas que vivem abaixo da média ou abaixo da linha da vida. Porque antes de nós falarmos sobre estar acima da média, nós precisamos primeiro identificar como nós estamos abaixo da média. E eu queria compartilhar alguma coisa sobre esses comportamentos com você. E na próxima quinta-feira, agora, né, nós vamos dar continuidade a esse tema. Então nós vamos pontuar algumas coisas hoje, tá, em alguns minutos, e vamos dar sequência, né, na próxima quinta-feira. Então, quais são as atitudes de uma pessoa que vive abaixo da média ou abaixo da linha da vida, né? Primeiro, são pessoas que encontram desculpa para tudo. Elas sempre estão buscando uma justificativa para tudo o que acontece na sua vida. Elas buscam encontrar justificativa por ela não realizar algo ou por ela não conseguir fazer algo. Exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Então, se ela não consegue alcançar alguns objetivos, ela coloca a culpa na crise. A crise está atrapalhando o meu desenvolvimento. A pessoa sempre encontra desculpa para tudo. Se está chovendo, ela não pode sair. Se está sol, ela vai suar muito. Então, ela está sempre encontrando justificativa. E quando nós damos desculpas para coisas que não acontecem na nossa vida, nós criamos condição para não sermos bem-sucedidos em nada. Essa é a realidade. Você chega atrasado para um compromisso que você tem ou que você agendou e você fala que o ônibus atrasou, que o trânsito estava muito cheio e você não conseguiu chegar a tempo. Não, você não conseguiu chegar a tempo no compromisso porque você simplesmente não saiu mais cedo. Não foi o ônibus que atrasou ou o trânsito, você não conseguiu chegar no compromisso porque você não saiu mais cedo de casa.
Essa é a realidade. As pessoas que vivem abaixo da média, elas adoram encontrar desculpas para as suas falhas e nunca mudam de atitude. Essa é a grande realidade. E o meu conselho para você é: deixe de dar desculpas esfarrapadas e vive acima da média. Tá fazendo sentido para você? Então é hora de parar de dar desculpas para as coisas que não acontecem na sua vida. A segunda atitude de uma pessoa que vive abaixo da média é que elas sempre estão caçando culpados. Além de dar desculpa para tudo, elas sempre estão caçando culpados. Essa é a realidade. Todas as vezes que nós buscamos um culpado para algo que não saiu como nós gostaríamos, nós vivemos abaixo da média, ou abaixo da linha da vida. Na zona de conforto. E todas as vezes que você culpa as pessoas, você se coloca nessa zona de conforto. Essa é a grande realidade. Tem pessoas que culpam os pais, culpam os professores, culpam os chefes, culpam os filhos, o cônjuge ou qualquer pessoa que você julga que te atrapalhou em algum momento da sua vida. Quando você faz isso, você vive abaixo da média. Essa é a grande realidade. Então, por isso que nós precisamos mudar algumas atitudes. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos reconhecer que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso ou nosso fracasso. Essa é a grande realidade. Faz sentido para você? Nós somos os responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. E o terceiro ponto que eu quero colocar nesta manhã é que, além da pessoa encontrar desculpa para tudo, procurar culpados, também é uma pessoa que vive em negação. Sabe o que é uma pessoa que vive em negação? Ela não reconhece as suas próprias atitudes ou aquilo que ela está vivendo. Exemplo, eu estou acima do peso. Eu subo na balança e quando eu vejo o resultado me assusto. E ao invés de eu reconhecer que eu estou acima do peso, eu coloco a culpa nos meus ossos. Meus ossos estão muito pesados. Eu não reconheço que eu estou acima do peso. Eu vivo em negação. Você já viu uma pessoa drogada, que é viciada em drogas? Ela nunca diz que ela está viciada em drogas. Ela sempre diz, eu não sou viciada, eu paro a hora que eu quiser. É uma pessoa que vive em negação. Ela vai viver sempre abaixo da média. Porque ela não reconhece. Ela vive negando a sua realidade, ao invés de assumir a responsabilidade. Ela vive criando explicações e teorias por aquilo que ela vive. Ela não encara a situação. Ela não consegue enxergar que ela foi a única responsável pelo que está acontecendo na sua vida.
ela não enxerga a realidade e ela encontra justificativas, explicações, teorias. Tá fazendo sentido para você? Será que você se encaixa em uma dessas pessoas? Tem pessoas que estão sempre se escondendo atrás dessas justificativas. Elas criam um ciclo vicioso. Elas não conseguem nunca se libertar desse ciclo vicioso. E quando você não acredita no que está acontecendo, você não acredita em você mesmo, quando você coloca a culpa no outro, você nega a realidade, você tira o poder de transformar o seu mundo, de transformar a sua mentalidade, de transformar a sua vida, de transformar a você mesmo. Quando você nega essa realidade, você não se transforma, você não consegue alcançar seus objetivos, você tira de você o seu poder pessoal de mudar a realidade. Desculpas e justificativas surgem quando queremos negar a realidade. Sempre elas vão surgir. Então você precisa parar de negar a realidade da sua vida. Parar de fantasiar as coisas. Sabe, não é fácil. Mas comprometa-se com você mesmo. É uma questão de compromisso. Comprometa-se em mudar a sua realidade. Isso exige esforço, isso exige entrega, mas é possível. E amadurecer é justamente isso, é aceitar e reconhecer os seus limites e comprometer-se com o seu comportamento e com as suas consequências. Isso é amadurecer. Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Eu queria que você pensasse sobre isso. Parasse de negar a sua realidade. Conseguisse enxergar o estado que você se encontra. E o quarto ponto que eu queria destacar nessa manhã é que a pessoa que vive abaixo da média, ela vive se inferiorizando. Sempre se acha inferior às outras pessoas. Tem pessoas que é cheia de talentos, cheia de qualidade, mas não avança, não consegue conquistar, não consegue romper, porque simplesmente se acha inferior demais. Acha que não vai conseguir. Não consegue nem perceber, preste atenção no que eu estou falando, não consegue nem perceber as oportunidades que a vida dá para ela, porque ela simplesmente se acha inferior, ela não consegue enxergar as suas qualidades, ela não consegue enxergar aquilo que ela é capaz de fazer. Você conhece a história do vendedor de sapatos? Eu queria contar um pouco essa história para você. Certa vez uma fábrica de sapatos enviou 2 funcionários para uma cidade, só que em locais distintos, para eles poderem fazer uma pesquisa de mercado sobre atuar naquela cidade. Um dos funcionários foi e voltou com a seguinte resposta, né? Ele descobriu que naquela cidade ninguém calçava sapatos. Não existia ninguém que calçava sapatos. Ele simplesmente voltou para a fábrica com a seguinte resposta: cancelem a produção, porque naquela cidade ninguém, mas ninguém calça sapatos. O outro vendedor, na mesma situação, viu que ninguém calçava sapatos naquela cidade. Quando ele voltou à fábrica, ele virou para o chefe e falou: tripliquem, fabriquem 3 vezes mais a quantidade de sapatos, porque naquela cidade ninguém usa sapatos. Tá vendo como é que muda a realidade? Um enxergou o problema, o outro enxergou a oportunidade.
Um vive abaixo da média, o outro vive acima da média. O que vive acima da média enxergou a oportunidade. Ninguém calça sapatos, então vou vender para todo mundo. Fabrica 3 vezes mais. Essa é a grande realidade. Então, o que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa fracassada é que a pessoa de sucesso ela foca na solução do problema. A pessoa fracassada, ela foca no problema. Ela vive murmurando, ela vive reclamando e ela não consegue enxergar uma oportunidade. Essa é a grande realidade. A pessoa que vive abaixo da média, ela nunca enxerga uma oportunidade. Faz sentido para você? Então é hora da gente mudar a nossa mentalidade. É hora da gente mudar a forma como a gente vê as coisas. Ou a gente enxerga o problema, ou a gente enxerga a solução. A gente enxerga a oportunidade. Então, espero que tenha feito sentido para você. Foi apenas alguns minutos e nós vamos na quinta-feira falar sobre como reverter esse quadro. Como você pode sair de estar abaixo dessa linha, abaixo da média, para se tornar uma pessoa acima da média. Então, convide se fez sentido para você. Se alguma dessas atitudes se encaixam com o padrão que você está levando, esteja comigo na quinta-feira pela manhã, que nós vamos falar um pouco sobre as pessoas que vivem acima da média. Então você hoje conseguiu identificar as pessoas que vivem abaixo da média, as pessoas que vivem abaixo dessa linha da vida, são pessoas que vivem encontrando culpados para tudo, pessoas que encontram desculpas para tudo, pessoas que se sentem inferiorizadas demais, não conseguem enxergar uma oportunidade. São pessoas que vivem abaixo da média. Então na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre as pessoas que vivem acima da média. Então eu te encontro na quinta-feira. Convide as pessoas para estarem presentes na live. Ok? Um abraço e muito sucesso para você.